Vamos exercitar os conceitos que a gente viu anteriormente fazendo alguns exercícios. Antes, eu gostaria que vocês tentassem fazer os exercícios sozinhos. E aí, depois vissem a resolução para ver se vocês resolveram certo ou se vocês podem sanar alguma dúvida. Então, esse exercício aqui, ele nos diz que os cladogramas a seguir ilustram o conceito de parafilético e de monofilético. Então, você vê que as imagens mostram exatamente o que a gente já tinha visto. Então, é correto afirmar que... Vamos então alternativa por alternativa. A alternativa A nos diz que grupos parafiléticos incluem todos os descendentes de um mesmo ancestral. Na verdade, não. A gente acabou de ver que na verdade, o grupo parafilético ele exclui pelo menos um descendente desse ancestral. Então, na verdade, o grupo parafilético não inclui todos os descendentes, portanto, está errado. A B vai dizer que os grupos monofiléticos são aqueles que apresentam um ancestral comum. Exatamente o que a gente viu. Os grupos monofiléticos vão ter um único ancestral comum, ou seja, um ancestral comum exclusivo. Talvez se a palavra exclusivo tivesse aqui no final, isso ia ficar bem mais claro, né? Mas a princípio aparece que a alternativa B é a correta. Vamos analisar as outras para ter certeza. A C nos diz que os grupos A e B isolados não constituem um grupo monofilético. Isso está errado, porque se a gente fizer um grupo com A e com B, aqui, a gente vai ver que o ancestral comum de A e B está aqui onde a linhagem se separa, ou seja, bem na base da árvore. Esse é o ancestral comum deles. Para ser um grupo monofilético, eles teriam que ter esse ancestral como exclusivo. Mas esse ancestral de A e de B, ele é um ancestral comum, na verdade, também de C, de D e de E. Como ele está na base, ele é um ancestral de todo mundo. Então, na verdade, ele não é um ancestral comum exclusivo. Portanto, o grupo formado por A e por B não é monofilético. Então, a C está errada. Já a D vai falar que o grupo D e E isolados não são monofiléticos. Se você analisar, o grupo D e E vai ter como ancestral comum esse ramo aqui. Esse ramo aqui é o ancestral de D e de E. Esse ancestral aqui ele é exclusivo deles, porque não dá origem a nenhum outro ramo, né? Não dá origem a, por exemplo, uma espécie F. Então, os grupos D e E isolados são monofiléticos. E a D está falando que eles não são, portanto está errado. E a alternativa E vai falar que o grupo C é mais próximo de D do que de E. Essa daqui é muito interessante, porque trata daquela questão de proximidade, né, que a gente viu anteriormente, por exemplo, no exemplo de Maria com o seu irmão e seu primo. A espécie C, será que ela é mais próxima de D do que de E? A gente pode achar que sim, porque C e D estão lado a lado aqui, enquanto D está mais longe de C. Mas a gente tem que analisar a proximidade com relação ao ancestral comum dos ramos, né? Então você vê que o ancestral comum de C com D está onde as linhagens se separam. Estaria bem aqui, né? Aqui é o ancestral comum de C com D. E o ancestral comum de C com E? O ancestral comum de C com E também está aqui nessa parte onde ambos se separam. Está bem aqui antes deles se separarem. Ou seja, o ancestral comum de C com D está aqui, e o ancestral comum de C com E também está aqui. Então, C não é mais próximo de D, nem mais próximo de E. Na verdade, a proximidade é a mesma, a distância é a mesma. É como se eu perguntasse para você quem é mais próximo do seu primo. Se é você ou seu irmão. Nem você nem seu irmão são mais parentes do seu primo. Vocês são parentes do mesmo grau, certo? D e E são grupos irmãos que têm a mesma distância do grupo C. Então não tem um grupo mais próximo de C. D e E são igualmente próximos de C. Tudo bem? Aqui está mais um exercício. De novo, tentem fazer ele antes de eu resolver. E depois chequem se vocês resolveram da maneira certa. Então vamos lá. Atualmente, os seres vivos são classificados em 3 domínios: bactéria, árquea e eucária. Todos os eucariotos estão incluídos no domínio eucária, e os procariotos estão distribuídos entre os domínios bactéria e árquea. Estudos do DNA ribossômico mostraram que os procariotos do domínio árquea
compartilham com os eucariotos sequências de bases nitrogenadas que não estão presentes nos procariotos do domínio bactéria. Esses resultados apoiam as relações evolutivas representadas na árvore, e aqui a gente tem 5 exemplos de árvore. Perceba que, nesse trecho aqui, ele vai dizer que estudos de DNA ribossômico mostraram que os procariotos do grupo Archaea compartilham com eucariotos sequências de bases nitrogenadas, que não vão estar presentes no grupo bactéria. Então, o que ele está dizendo? Que a galera do domínio Archaea tem uma coisa em comum com a galera dos eucariotos, ou seja, do eucária. Então, bactéria, ou melhor, Archaea e eucária têm algo em comum que bactéria não tem. Então, eucariotos e Archaea são mais próximos entre si do que eles são próximos em relação à bactéria. Então, a gente tem que encontrar uma árvore que mostre que Archaea e eucária são mais próximos do que eles são em relação à bactéria. A árvore A mostra que bactéria e eucária são mais próximos, né? São mais próximos em relação à Archaea. E não é isso. A gente viu que, na verdade, Archaea e eucária são mais próximos entre si do que em relação à bactéria. Então, isso aqui está errado. A árvore B mostra que Archaea e eucária, né? Eles são mais próximos entre si do que em relação à bactéria. E é exatamente o que a gente viu no texto. Então, essa daqui é a alternativa correta, a alternativa B, que mostra que Archaea e eucária são mais próximas do que entre si, do que elas são próximas em relação à bactéria. Vamos ver as outras, né? C está mostrando que bactéria e Archaea são mais próximas e está colocando eucária como mais distante, quando, na verdade, não é isso que o texto mostra pra gente. A D está mostrando Archaea e bactéria e Archaea e eucária, ou ele mostra a bactéria. A D está mostrando pra gente que a gente tem Archaea e bactéria próximos aqui e Archaea e eucária próximos aqui. Ela tem um erro bem claro, né, que ela coloca Archaea 2 vezes, então tá bem confuso, essa aqui tá bem errada. Essa daqui mostra que elas se separaram meio que ao mesmo tempo, então não teria nenhuma mais próxima da outra, enquanto o texto está indicando pra gente que eucária é mais próximo de Archaea do que de bactéria. Então essa provavelmente não é a árvore que a gente quer. A árvore que a gente quer é a árvore da alternativa B.